Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como que vocês estão? Tudo certinho? Oi, meu amor! Oi, boa noite, gente. O que você tá aprontando aqui Eu tô fora com esse recolhendo a roupa frio? que eu lavei, né? Você Porque tá frio, tá... Você lavou Nossa, uma por uma? uma por uma, a mão esfreguei durante 5 horas. E assim vai, deixei colocou- quarando. Isso que eu ia perguntar, você deixou no sol quarando? Quarando. Ai, que chiqueza. Antigamente as pessoas deixavam, né? Era, Já secou aqui, manjo? já. Então eu vou tirar aqui o pregador. E tá friozinho, turma. Tá frio, tá uma noite estrelada, gostoso. Tá. Ai, dá Bom. até vontade de comer bolinho caipira. Agora é época, né, das fogueiras, São João, bolinho caipira. Ai, que delícia. É. Muito bom. Vontade de fazer bolinho caipira. Pira. Aquele dia lá da padaria tava uma delícia, né? Tava. Massa bem temperadinha, né? Logo, logo começa as quermesses da vida, né? Ah, então tá friozinho agora, gente. Tá gostosinho. Não tem uma nuvem no céu. Eu vi esses dias no jornal falando assim que... Ó, meu amor, vou dar aí pra você. Eles estavam falando assim, vamos supor, quando nessa época do ano, outono, assim, né, que já tá mais pra friozinho, as noites, quando... Não. Quando... Deixa eu ver a calça aqui, não. Aí quando a noite, assim, que tá o céu limpo, aí é sinal de uma noite bem fria. Quando o céu tá nublado, aí as nuvens acabam virando tipo uma espécie, foi assim a explicação. Uma espécie de cobertorzinho. Por isso que daí, às vezes, não fica tão frio, entende? Eu já achava que fosse o contrário. Com as nuvens ficava mais friozinho. Mas essa noite também fez friozinho e eu não dormi de mantinha, meu anjo. Eu dormi de só o lençol mesmo. Entendeu? Então tá bom. É. E o que nós fizemos hoje? Nada. E amanhã é o nosso dia, né, meu amor? Por quê? Da enfermagem. Ah, é. Parabéns a todos os profissionais da enfermagem. Se Deus quiser, será sancionado o nosso piso tão esperado, né? Se Amanhã, Deus né? quiser. Já Diz que amanhã. É. dia 12, gente. Diz que vai ser amanhã, que amanhã mesmo já vai sair no edital lá, não sei das quantas. Ah, meu Deus! Vamos lá. Vai ser top das galáxias. Aí tem gente falando assim que, né, quer muito que saia pra poder trabalhar só em um. Claro, é. Porque é muito sacrificado, né? Pior que é. E aí eu tava vendo algumas fotos lá de uns colegas que trabalham ainda no hospital que eu trabalhava. Às vezes eu olho e dá uma saudade. Não vou negar, sabe, gente? Que às vezes eu sinto saudade, assim, da enfermagem, sabe? Às vezes eu me pego, assim, tentando, sabe, lembrar de como eu abria o prontuário, de como era, né? Assim, quando eu chegava, vamos supor. E eu lembro que quando eu chegava lá no hospital, eu chegava... A primeira coisa que a gente fazia, né? Lá, pelo menos aonde eu trabalhava, à noite. Chegava e... pegava plantão e depois a gente ia nos quartos. Ainda mais quando, como era clínica médica, né? E clínica cirúrgica também. Então, são 2 alas nesse hospital à noite, né? Então, revezava. Uma semana a gente falava ala velha, né? Que era a primeira ala, assim, de quando inaugurou aquela parte do hospital. Aí depois fizeram a outra parte e chamava ala nova. Mas era unidade 1, unidade 2, no mesmo corredor. Então tinha 2 postinhos, né? Então, um era a ala velha, no caso, tinha apartamento, mas tinha menos. E tem também enfermaria. E na ala nova só tem apartamento. E tudo muito mais bonito, assim. E lá ficava o pessoal da clínica cirúrgica. E alguns, um ou outro, assim,
clínica médica, mas era muito difícil, era mais cirúrgico. Quando eu estava na parte da clínica médica, né, onde ficavam as pessoas que ficavam bastante tempo internado lá, às vezes uma semana, tinha paciente que ficava até mais tempo que isso. E então a gente chegava, pegava plantão, eu já ia direto, ainda mais quando tinha medicamento, assim, e às vezes era tão corrido, a gente já chegava naquela muvuca, e então eu já ia direto nos quartos, né, já separava os pacientes, né, a enfermeira separava os pacientes para cada funcionário, e eu já pegava o meu kitzinho, né, termômetro, aparelho de PA, né, de pressão, e ia nos quartos, me apresentava. Quando já era paciente, já morador, no caso, aí eu falava, voltei! Ela vai ver como que é rápido? Já estamos de volta aqui. Quando era novo, assim, que eu não conhecia, me apresentava lá, meu nome é Adriano Tavares, e vou passar a noite aqui, nós vamos passar a noite juntos. Aí às vezes eu já chegava brincando, vamos passar a night juntos aqui, né? Aí eu perguntava o nome, sempre tinha assim na cama, né? Tem aquela fichinha com o nome do paciente, qual que era, por que estava internado, o dia da internação. E aí eu perguntava as coisinhas, né? Como que foi o dia, se o intestino funcionou. Eu sempre perguntava assim, o intestino funcionou? Funcionou. A bexiga também? Sim. Aí eu ia anotando, né? Num papelzinho, uma colinha minha. Depois verificava a temperatura, pressão, pulso. Enquanto eu estava ali, já via a respiração também, para ver se estava tudo normal. Já ia anotando. E assim, às vezes, vamos supor, se era enfermaria, tinha dois leitos. Então, às vezes, a enfermeira já separava aqueles quartos, assim, um próximo do outro. Sei lá, ficava com 4 ou 5 pacientes. E pronto, feito isso, já tinham, né, meio caminho andado. Não dava para abrir prontuário naquele momento, porque às vezes tinha banho, né, para poder fazer. Então, primeiro fazia isso, depois a gente já pegava os banhos, quando tinha banho à noite também, né. Aí depois o banho, dependendo do paciente, demorava bastante. Então demorava, sei lá, às vezes tinha aquele banho que era no leito, ou então o banho que a gente tinha que tirar do leito, colocar na cadeira e dar banho lá no chuveiro, às vezes com a Cida. Ai, saudade. Às vezes a Cida, né, me ajudava, eu ajudava ela, nos banhos dela também. Enquanto eu tava lá dando banho, ela já tava arrumando o leito, né, trocando lá o forro de cama, tudo, colocando aquele traçado. E às vezes tinha aquele plástico, né, impermeável para, às vezes a pessoa fazia xixi assim. E que mais? Deixa eu ver aqui, tô tentando lembrar. A medicação normalmente era às 22 horas. Tinha uma ou outra que era um pouco mais cedo, tipo, sei lá, 20 horas, eu entrava às 6, né? E tinha que ser rápido, muito rápido, porque a hora passava muito também, porque depois tinha o... Normalmente quando a gente chegava, o povo já tinha jantado. Ou ia jantar, não lembro agora. E depois tinha a visita. A visita, se eu não me engano, era das 20 às 21, se eu não estou enganado. Enquanto isso, chegava o pessoal da farmácia, aí a gente tinha que conferir toda a medicação de todos os pacientes, item por item, e às vezes não dava tempo de fazer isso naquele momento, mas teve um período que eles não saíam de lá do postinho de enfermagem, o pessoal da farmácia, enquanto não conferisse tudo. Aí depois disso daí feito, aí já ia separar, né, a minha parte, a Cida já separava dela, também outro funcionário separava dele, tipo as bandejas, tudo, né, pra gente poder já preparar as medicações. Então eu já começava a diluir enquanto estava no horário de visita, aí já tinha dado banho nos pacientes, aí começava porque 10 horas já tinha as medicações. Então tinha que ser rápido porque tinha paciente que tinha muita medicação, sabe? Tinha muita medicação mesmo. Então, às vezes tinha paciente que tinha, sabe, sorinho de 100? Então, às vezes e tinha medicamento que não podia misturar. Vamos supor, tinha Nalzedron, sei lá, Tramal, ou então tinha Rocefin, né, que é o antibiótico. Às vezes ficavam 3 sorinhos no mesmo horário, fora o soro que
que tava, soro de 500 ou soro de 1000. E às vezes aí você tinha que olhar, né, para ver se a punção, né, ou seja, o acesso venoso estava sem sinais flogísticos, tudo. E então era tanta coisinha, gente. E às vezes eu ouvia cada coisa, sabe, de pessoas da enfermagem mesmo, falando assim que o pessoal da noite era super mais tranquilo, que não sei o quê. E não, porque à noite, pode observar, gente, se uma pessoa tá doente, sei lá, tá febril durante alguns dias, durante o dia às vezes dá uma melhorada, à noite não sei o que acontece, sempre piora. Às vezes acontecia isso. Ah, e às vezes também tinha alta e internação, tudo junto, sabe? Às vezes a gente já chegava, tinha 3, 4 pacientes esperando para subir, que era no primeiro andar, né? Esperando para subir, daí você tinha que fazer a admissão do paciente, e aí fazia toda a historinha, né? Que é a anamnese que fala, se eu não me engano, anamnese. Acho que é anamnese, né? Que faz as perguntinhas, se tem alergia, por mais que o médico já tinha perguntado, mas a gente tinha que perguntar também. Depois a enfermeira também passava visita em todos os pacientes. Enfim, depois das medicações, aí tá, daí você colocava lá, você não tinha que esperar o paciente chamar, sabe? Pra poder falar, olha, tá acabando o sorinho. Tinha alguns que chamava, tocava a campainha, tinha outros que não. Eu já tinha que ir voltando lá, porque terminava um sorinho, já colocava outro. Às vezes perdia a veia, entendeu? A veia estourava. Aí você tinha que pegar material, ir lá na farmácia, pegar material, puncionar a veia, anotar, né, num papelzinho na colinha, depois eu já fazia toda a evolução. No começo a gente fazia manual, né? Nos prontuários a gente fazia manual. Depois, sei lá, eu saí em 2018, acho que tinha 2 anos que a gente estava fazendo no computador. Daí era legal, eu achava mais prático, sabe? Fazer pelo computador. Mas eu lembro, turma, que no começo, quando eu fui trabalhar à noite nesse hospital, eu sempre falo assim que era uma época assim que parecia que o hospital era terra de ninguém, sabe? Porque tinha poucos funcionários e tinha muito paciente. E eu ficava com 10 pacientes às vezes, a Cida também ficava com 10, às vezes estava lotadão e poucos funcionários. Eram 3 funcionários assim no andar, mais um lá em cima. Então cada um às vezes ficava com 10. Eu tenho vídeos disso até hoje, porque eu gravava, porque o povo não acreditava, sabe? E tinha paciente acamado, e você tinha que dar conta. Você tinha que passar bonitinho o plantão de manhã, sabe? E às vezes aquele paciente que é acamado você tinha que trocava, vamos supor, né, um pouco no começo assim do plantão, e depois você tinha que trocar também, às vezes no meio da noite e antes de passar plantão. Então, vamos supor, a gente tinha os momentos de descanso, né, na época que eu fazia 24 horas. Normalmente eu ia no segundo horário descansar, que era tipo das 3, voltava, e aí tinha que já... Tinha coleta de exame também, de sangue, né, de urinas. Sempre eu falava pro pessoal, para o povo não ficar assustado, né, porque às vezes você acordava de madrugada. No começo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar à noite, eu tinha um pouco de dó, né, de ter que acordar eles de madrugada para fazer alguma medicação, alguma coisa assim. E depois não, depois eu sabia que era meu trabalho, eles sabiam que eles estavam lá para isso, mas eu gostava de avisar, olha, tem coleta de exame, que é de rotina, então lá para umas 2 horas mais ou menos, a gente já começa a coletar os exames do pessoal, tá bom? E aí orientava pra pessoa não ficar com medo, né? Ai meu Deus, tá colhendo exame, sabe? Eu gostava de fazer isso. E eu lembro que quando eu trabalhava lá nos 2, que eu fazia 24 horas, aí era isso que eu falei. Eu ia sempre no segundo horário, descansava tipo 1 hora e meia, e depois já voltava. Se deu, a gente já ia trocando todos os pacientes que precisava trocar. Às vezes tinha paciente que tinha perdido veia, ou então uma colega do trabalho também tinha uma paciente que estava uma veia difícil. E uma coisa que eu amava, gente, era puncionar veia com o gelco. Amava, ficava lá procurando a veia, sabe? Era muito gostoso. E saía às 6 horas e já ia correndo pro outro. Aí chegava lá, muitas vezes tinha mais banho, sabe? Agora, quando eu fiquei só em um, aí já vinha pra casa, né? Pra dormir. Oi! Oi! Ah, tá.
chamando, pensei que tava me chamando. Então, eu sei que era isso, sabe? E assim a noite passava. Gente, a primeira parte da noite, pra quem trabalha em enfermagem, sabe? A primeira parte da noite voava. Quando eu via já era meia-noite, sabe? E depois, aí sim, nesse horário eu gostava de abrir os prontuários com calma. Normalmente levava um biscoitinho, algum salgadinho, assim, sabe? Enquanto estava abrindo. Eu gostava de abrir na mão mesmo, mas no computador também. Aí sim, eu ia colocar tudo lá, né? O problema do computador é que às vezes não tinha tanto computador para tanta gente trabalhando e que precisava usar o computador. Quando era manual, era mais fácil, cada um sentava no seu canto e abria e fechava, atualizava, né, o seu prontuário ali, as anotações, tudo na hora que você quisesse. E o que mais? Acho que era isso. E era muitas vezes aquela correria na hora de fechar o plantão, né? Você tinha que fechar o plantão tudo redondinho. Se tinha alguma medicação para devolver, você tinha que devolver, tinha que anotar tudo. Então, olha, gente, não é fácil, não. É corridão, assim. Isso fora os contratempos, né? Que acontece durante a noite. Aliás, durante o plantão, né? Não importa se é a noite ou dia. Os contratempos, né? Às vezes paciente que passa mal, tem alguma intercorrência. Às vezes tem acompanhante que, para falar bem a verdade, tem muitos acompanhantes, a maioria é tudo gente boa, mas tem muita acompanhante que é mala, sabe assim, em vez de ajudar só atrapalha. E eu lembro quando eu tava lá preparando os medicamentos, eu sempre falava que era um momento sagrado, sabe? E era justamente no horário da visita. E às vezes as pessoas chegavam no postinho fazendo um monte de pergunta de médico, como estava paciente, tudo. Quando a enfermeira estava lá naquele momento, ela resolvia. Senão a gente tinha que ficar parando, a gente estava lá diluindo as medicações. E eu ficava assim, meu Deus do céu, pensando, né? Eu falei assim, olha, Deus o livre guarde, um erro aqui pode ser fatal, né? Então eu sempre falava em reunião quando tinha. No momento de preparar a medicação, a gente precisa estar 100% voltado ali, sabe? Concentrado para a medicação. E quem é aqui do canal lembra, né? Quantas vezes, esse tempo atrás eu recebi alguns comentários do vídeo, minha rotina de trabalho, eu indo, né, trabalhar. E eu sinto falta, não vou negar. E eu lembro que o último dia de plantão, que foi no dia... Ai, não vou lembrar agora, mas... O último plantão, lá em 2018, foi no finalzinho de maio. Eu lembro, ou foi dia 2 de maio, acho que foi dia 2 de junho, se eu não me engano. Meu último plantão, de 2018. Eles fizeram, sabe, uma festinha, assim, no final, de madrugada. E aí colocaram na parede, eu devo ter esse vídeo em algum lugar aí. Eles colocaram na parede, assim, sabe, Adriane youtuber. Porque eles sabiam, né, que eu tava largando a enfermagem para me dedicar no YouTube. E às vezes me passa um filme, assim, principalmente em mês de maio, que é o aniversário do canal, que, né, que é também mês da enfermagem, igual a gente falou, né, agora com o piso salarial, eu fico feliz e tomara que dê certo, tomara que saia de verdade, porque a gente sabe que não é fácil, né, turma? Parece um glamour, assim, sabe? Eu tinha, antes de entrar na enfermagem, eu tinha uma ideia, né, assim, eu imaginava. Depois que eu entrei na enfermagem, que eu vi a realidade, não é fácil, mas é uma profissão tão bonita. E às vezes eu fico pensando, será que um dia eu volto pra enfermagem? Eu não sei, gente. Eu sei, por isso que eu nunca cancelei o Corém, sabe? Porque eu não sei. De repente pode ser que sim, né? Pode ser que não, pode ser, a gente não sabe, né? O dia de amanhã. Então, aí às vezes eu fico pensando pra ver se eu lembro ainda, né? De como que eu abria. Eu sei, porque a rotina não muda, né, gente? Existe, assim, a rotina daquele hospital, as regras, né, protocolo de cada instituição. Mas não muda, é a mesma coisa. E hoje em dia tem um sistema, né, de computador que você tem que chegar já aprender para poder fazer as coisas tudo certinho. Mas eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, eu perguntava muito, né, no primeiro hospital, antes desse da noite, era de dia. Então eu era muito, assim, dependente, né, eu sempre perguntava onde que tá tal coisa, como que tem... E isso me incomodava, né? Porque até você se sentir mais seguro, já confiante, conhecendo a rotina, sabendo o que você tem que fazer ou não, eu lembro que eu levei uma advertência, olha só pra você ver. Eu levei uma advertência
no primeiro hospital. Eu acho que eu não tinha, acho que eu tinha um mês, mais ou menos. Eu entrei em fevereiro de 2010, isso aconteceu em março. Eu acho que eu tinha um mês e meio, mais ou menos assim, lá trabalhando, porque eu esquecia de desprezar a diurese, que é a urina, né, do paciente, daquele saco coletor, quando o paciente está com sonda vesical de demora. E precisa, né, no final do plantão você precisa desprezar, ou durante o plantão, se enche muito, e você vai somando, né, a quantidade de urina que o paciente faz e anota. E eu esqueci. Aí a enfermeira conversou comigo, passou um tempo depois eu esqueci de novo, acho que ela me avisou umas 2 vezes. Depois ela foi me chamando numa salinha, daí ela me deu uma advertência verbal. E foi uma única advertência que eu levei, sabe? E eu fiquei tão assim, sabe, gente? Ai, meu Deus do céu. A partir daquele momento, serviu como um divisor de águas. A partir dali, eu falei, nunca mais isso vai acontecer. Eu vou ficar mais atento. E é verdade, você precisa, porque ela ainda falou. Você tem que, como eu era novo lá no hospital, aí ela falava assim, eu sei que as pessoas pedem ajuda, tudo, mas foca primeiro no seu paciente, foca no seu trabalho. Se não for nada urgente, se não for uma intercorrência, você, olha, só um momentinho, vou terminar o que eu tô fazendo e depois você vai, entendeu? Ajudar outra pessoa, porque senão você deixa de fazer o seu e às vezes uma coisica de nada faz grande diferença, entendeu? E aquilo entrou na minha vida assim, eu comecei a colocar em prática. Outra coisa que eu tinha muito receio, logo no começo, era puncionar a veia, não com o scalp, sabe? Scalp, assim, oi! Tinha muita dificuldade de puncionar a veia, era com o gelco, né? Que é a gente fala gelco, mas tem outro nome também. Gelco, mas tem outro nome que agora... Enfim. Que é aquele que fica, né, no braço, na veia do paciente quando ele fica internado. O scalp é aquela borboletinha, que vai medicar no pronto-socorro, rapidinho, e tem que tirar, que é a agulha. E o gelco é uma agulha, mas você deixa um catéterzinho flexível, né? E eu tinha muita dificuldade de puncionar a veia com aquilo lá. E eu entrei em fevereiro no primeiro hospital, depois no outro hospital eu entrei em junho, e tinha um rapaz que trabalhava nesse hospital, que eu trabalhava nesse primeiro, que também entrou junto comigo para trabalhar no mesmo plantão, nesse outra noite que eu fiquei 8 anos. E ele trabalhava lá no pronto-socorro e eu trabalhava na clínica médica. E às vezes ele deixava o pronto-socorro, né? Porque estava precisando de... Às vezes a Cida folgava, então ele subia para poder ajudar. E eu sempre falava, fulano, eu tenho muita dificuldade de puncionar acesso venoso com o gelco, abocate, né? Tem gente que chama abocate ou gelco, mas é gelco. E ele falou, olha, você tem que... Aí ele falava, você não precisa ter medo, você não precisa ter receio. Procura com calma a veia. Aí ele mostrando assim, sabe, pra mim. Olha que eu já tava fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu levei uns 6 meses assim pra me sentir seguro, não ter medo e não depender das pessoas. Porque eu lembro que nesse hospital à noite tinha uma enfermeira lá, que era a nossa supervisora. Gente, as pessoas dependiam dela pra tudo, sabe? Ai, fulano, ó, meu paciente perdeu a veia, você não pode pegar? Fulano, você... E às vezes a pessoa tava tranquila, podia pegar, sabe? E aí colocava... Não era o trabalho dela, porque a gente não podia fazer o trabalho dela. De ajudar, se a gente tiver corrido, tudo bem. E aí eu ficava olhando e falei, não, eu preciso fazer, eu não posso ter esse receio, sabe? E aí eu comecei, sabe, gente, enfrentar. Por isso que eu gostava muito de pegar a veia com o gelco, porque era legal. Eu sempre pegava com 22. Tinha gente que pegava às vezes com 24, quando a veia era muito difícil, muito, às vezes eu pegava com 24, só que o 24 é muito fininha de bebê. E perde muito rápido, sabe? E é isso, tá vendo, gente? Hoje foi nostalgia, né? Momento nostalgia, assim. Mas aí depois, quando eu lembro quantas e quantas vezes eu fiquei triste, sabe, na enfermagem, por tantas coisas que eu já falei aqui pra vocês, né? Muitas injustiças, a começar pelo salário, que muitas vezes um paga de um jeito, outro paga do outro, igual eu falei. Eu trabalhava em dois hospitais aqui em Jacareí, e os 2 hospitais particulares, cada um tinha um salário, era diferente um do outro, e na mesma cidade. E com o piso salarial, tudo vai mudar. No território nacional, todo lugar que a enfermagem for trabalhar, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiro, parteiras também,
vai ter um piso salarial. Isso é muito bom, né? Turma, hoje foi esse bate-papo, né? Falando da enfermagem, matando a saudade, compartilhando um pouquinho com vocês como era o meu trabalho. E dizer que eu continuo sendo, né, auxiliar de enfermagem. Eu só não estou exercendo. Tenho o meu Corém, pago o Corém. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né não? Que a gente não pode falar dessa água, eu nunca beberei, né, turma? Deixa o like pra gente, que ajuda por demais aqui no crescimento do canal. Chegou aqui também, gostou, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!